Bem, gente, a gente vai dar continuidade à aula de fonação. A gente está entrando agora em restauração fonética e sombreamento. E para falar de fonação, restauração fonética e sombreamento, a gente vai lembrar um pouquinho do que a gente estudou na aula anterior, tá? E também o que a gente estudou na psicoacústica, quando eu falei com vocês, lembram? De como que o som era percebido e a partir do momento que esse som ele é percebido, ele passou por um processo de decodificação e que essa decodificação ela era feita a partir de um espectro sonoro e que esse espectro sonoro ele era composto, né? Desde o do momento em que você escutou aquele primeiro som na barriga de sua mãe. Então, desde do desenvolvimento embrionário, que você tem ali esses sons sendo armazenados em um ponto específico, obviamente, do córtex cerebral, e depois desse armazenamento, o que é feito esse som? Esse som, então, ele vai ser interpretado, tá? E quando você interpreta esse som, tá? Você interpreta esse som em forma de fonemas, como a gente viu na semana passada, que é a constituição de letras, o conjunto de letras que formam palavras, o conjunto de palavras que vão formar a frase, o conjunto de frases vão nos dar os fonemas, não esquecendo que o nosso alfabeto brasileiro ele é constituído por 33 fonemas, tá? Então, quando a gente fala em restauração fonética, a gente fala em sombreamento, a gente fala da capacidade que tem a pessoa em escutar um som e aí decodificar esse som, né? Entender que aquele som um dia foi apresentado a você e a partir disso você conseguir interpretar aquele som, o que é que significa aquele som para você, tá? Então, toda vez que você tiver um sombreamento ou uma restauração fonética, é a decodificação, né, da mensagem recebida pela audição, e quando você fala, pronuncia, tenta pronunciar aquilo ali não é bem entendido, o que é que você faz? Você acaba substituindo o fonema normal por um ruído de mesma intensidade, certo? Que não é reconhecido. Então, por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso? Que quando você tem, né, um fonema, tá? Você pronuncia uma palavra. Só que quando você pronuncia essa palavra ela não é bem interpretada, né? Mesmo que ela seja da mesma intensidade, essa palavra ela não consegue ser reconhecida pelo ouvinte, pela pessoa que está ouvindo aquela palavra. Então, o que, é que esse ouvinte faz? Ele acaba substituindo aquele som, tá? E ele utiliza ações que já foram apresentadas a eles, que estão armazenadas na memória dele e que ele pode substituir. Então, por exemplo, se eu estou falando muito rápido ou se eu falo algo errado, você, no momento em que você já ouviu essa palavra, você é capaz de substituir aquele som, né, por outra palavra, tá? Que palavra essa que não é reconhecida por você no momento que se pronuncia. Entendeu? Deu para entender ou ficou complicado? Pro? Oi, A senhora me escuta? escuto. É porque para mim o áudio cortou um pouquinho no final do que a senhora estava falando. A senhora pode repetir um pouco? Então, eu tô falando de decodificação e a decodificação ela ocorre quando a gente tem, né, a palavra sendo apresentada a você, o fonema sendo apresentado a você, e quando esse fonema ele é apresentado a você, você passa por um processo que é chamado de decodificação, que é aquele que a gente trabalhou na psicoacústica, né? Que é você conhecer, ser apresentado a um som, esse som está armazenado em uma determinada região do nosso cérebro, do nosso córtex cerebral, e você conseguir interpretar aquele som que está sendo emitido, tá? Então, toda vez que, por exemplo, você tem um fonema, esse fonema é apresentado a você, e é substituído nesse fonema uma palavra ou uma intensidade, né, ou uma letra, mas que essa palavra, essa intensidade, essa palavra, essa letra, ela tem a mesma intensidade, ela não consegue ser reconhecida pelo ouvinte, tá? Então, o que é que o ouvinte ele faz? O que é que acontece quando ele não consegue? Ele vai substituir, ele acaba substituindo aquele som ausente, utilizando a sua memória de sons que está ali armazenada, aquela palavra que foi apresentada a ele, ou aquele fonema que foi apresentado a ele, entendeu? Isso é chamado de substituição fonética, tá? Da decodificação. Então, você pode fazer essa substituição de duas formas, Gustavo.
ou por restauração fonética, ou por sombreamento. Entendeu agora? Entendi, Pro. Só teve outro momento que cortou de novo, mas eu acho que é minha internet. Depois, como tá gravado, eu vejo lá. E aí, pronto. Tá, Mas eu tá cortando entendi. para os outros também? Não, acho que é só pra mim, pelo visto. Eu perguntei aqui no chat. Pra mim não é sempre, não. Só são coisas bem pontuais, assim. Ok. Coisa de alguns segundos, aí depois volta. Ah, Então, ok. acho que é a minha internet que deve estar oscilando. Então, a gente vai ter dois tipos. A gente vai ter o que a gente chama de restauração fonética e o sombreamento. Na restauração fonética, como é que o ouvinte ele substitui? O que é que vai acontecer? Tudo vai se passar como que se o próprio ouvinte ele reconstituísse o som ausente usando a memória de sons, como eu falei para vocês anteriormente, tá? Então, ele pega aquele material que está todo arquivado ali na região do córtex cerebral e substitui aquela palavra que ouviu de forma errada. E o sombreamento acontece quando uma pessoa, por exemplo, ela vai tentar repetir, né, de forma rápida o que foi dito por uma outra pessoa. Aí você, ao escutar o erro que aquela pessoa está pronunciando, a tendência que você faz é o quê? Repetir aquela mesma palavra, só que dessa vez sem que haja o erro, tá? Quando você está acompanhando, por exemplo, algo na internet, diga assim, repita comigo. Aí a pessoa vai falar muito rápido, a pessoa acaba falando errado. Quando você fala de forma coerente, correta. Por quê? Porque você tem essa reprogramação que é chamada de sombreamento. Você passa por cima do erro que aquela pessoa gerou, tá? Enquanto que a reestruturação fonética não, você vai ao encontro do que das informações que foram armazenadas, né, anteriormente no seu cérebro, na região do córtex cerebral, e aí você substitui aquela palavra que você ouviu, né, por outra ou por outra que realmente faça sentido, ou seja, que esteja lá na sua zona de memória, tá? Então, a gente tem centros de controle da voz. Esses centros de controle da voz são regiões, obviamente, que vão controlar todo o processo, tá, fonatório. E quando esses centros de controle da voz, como o próprio nome já diz, né, eles vão controlar todos os processos que vão existir para que o indivíduo ele possa se expressar, para que o indivíduo possa compreender a linguagem, a semântica, para que o indivíduo possa produzir a sua fala, tá? Só que a gente vai ter dois momentos. A gente vai ter um momento em que você vai armazenar toda essa informação e vai ter um momento em que você vai decodificar essa informação que você está aprendendo. E esse centro de controle de voz, com todos esses processos, eles vão ficar arquivados em dois centros, que a gente chama de centro ou área da Broca e o centro ou área de Wernicke, que, como eu falei para vocês, encontra-se na região do córtex cerebral. Tá? Alguém chamou? Alguém chamou? Não, né? Então, a zona, né, ou a área de Wernicke, que é essa área aqui, né, que ele está mostrando aqui nesse desenho, é aquela zona que vai armazenar as palavras que são ouvidas no primeiro dia de vida do indivíduo, certo? Todos os sons que são, né, todos aqueles sons que vão ser apresentados a vocês desde o período de desenvolvimento até então, fica armazenado nessa região. Essa região é a região que vai compreender a linguagem, que vai gerar o processamento semântico, tá? O reconhecimento da linguagem e a interpretação da mesma. Então, tudo vai acontecer aqui nessa área de Wernicke, tá? E tem a zona, ou a área da Broca, o centro de Broca, que é a zona que vai corresponder a tudo aquilo que se aprende a falar, tá? Então, é a área onde vai ser desenvolvida a compreensão para a produção da fala e o controle dos nervos faciais. Então, toda vez que você tiver, por exemplo, só um minutinho, uma fala articulada e uma coordenação motora, vai estar sempre associada à área de Broca, da área da Broca, tá? Então, é nessa área que você vai ter as informações, as memórias, para que ocorra o movimento necessário para que você possa expressar o fonema, aquele recôndito na semana passada que eu falei com vocês. Então, todas as informações dos centros de memória vão estar aqui armazenadas, arquivadas na área de Broca, certo? É lá, a partir deles que você vai ter a composição das palavras e das frases. Essa zona articulada, obviamente, é conectada ao processamento da fala e da escuta,
tá? Então, toda vez que a gente se referir à zona de Broca, a gente está se referindo à atividade motora. Toda vez que a gente se referir à zona de Wernicke, a gente está se referindo à atividade auditiva, tá? Então, na atividade auditiva, na zona de Wernicke, ela que vai ser responsável pela identificação de palavras, ok? Alguma dúvida, gente? Não, A gente tem... Eu disse que não. Ah, ok, Ju. Então, a gente tem aqui a disfonia, a gente trabalhou um pouquinho, falou da disfonia na semana passada, né, que é um dos distúrbios da fala, né, que é ocasionado, vai ocasionar, na verdade, e é ocasionado muitas das vezes pelo uso incorreto da voz. Então, você pode ter a origem, você pode ter pólipos, você pode ter enrijecimento das pregas vocais, você pode ter algo que câncer, algo que venha a gerar uma disfonia, e uma das disfonias mais predominantes, mais eminentes, é a rouquidão, né? O paciente fica com a rouquidão. Então, eu falei para vocês na semana passada, eu acho que esse slide aí caiu meio que de gaiato, mas como a gente vai discutir, né, hoje um pouquinho sobre isso, a gente vai deixar para falar um pouquinho mais na aula, tá? Na apresentação de vocês. Então, a gente tem etapas que são denominadas como etapas necessárias para que ocorra a produção da voz inteligente, tá? Da fala e do canto. Então, a gente tem um centro de controle de memória. Nesse centro de controle é a região onde você vai ter, né, o planejamento, a programação e a execução da fala, da voz e do canto. Tá bem? Então, toda vez que você tem uma alteração no planejamento, na programação e na execução, obviamente você vai desenvolver um distúrbio nas zonas da broca, tá? Que são chamados de afasia, apraxia e disartrias. E esses três distúrbios vão estar relacionados a um desses controles. Então, quando você tem uma alteração no planejamento, você vai ter o distúrbio de afasia. Quando você tem uma alteração na programação, você vai ter um distúrbio de apraxias, e quando você tem um distúrbio na execução, você vai ter uma alteração na execução, você vai ter um distúrbio de disartrias. E o que seria a disartria, né? A disartria seria um distúrbio na articulação da palavra, né? Por alterações, obviamente, neurológicas, em nível periférico ou central. Então, é uma desordem na fala, provocada, por exemplo, por algum problema que o paciente possa vir a ter, como, por exemplo, como é que se diz? Um AVC, um acidente vascular cerebral, pode vir a gerar essa disartria. Então, aqui, por exemplo, nas regiões, né, periféricas, você tem um comprometimento dos nervos encefálicos, principalmente os nervos bulbares, e aí você vai ter lesões, são chamadas de lesões pseudolobulares, né? O paciente ele vai apresentar uma fala nasalada ou explosiva, né? E uma fala que é chamada de fala escândida silabada, tá? Onde você vai ter o paciente, o distúrbio na zona da broca aqui, ó, tá? A área de Werner está um pouco mais atrás, e a mãe está perguntando ao filho, ó, como foi seu dia hoje, meu filho? Ele fala assim, eu bom, você quis, legal, foi, prima, nada. Ele tem uma desordem na fala, tá? Ele consegue até compreender, mas ele não consegue expressar aquilo que ele está ouvindo e compreendendo, e não consegue responder de forma clara para a mãe. Já na apraxia, você vai ter a disfunção. Essa disfunção vai se dar no hemisfério cerebral, na região do lobo frontal, no córtex motor e na área de motora da secundária. Você não consegue, o indivíduo ele não consegue elaborar um fonema longo, tá? De fonemas ordenados, e ele tem dificuldade de planejamento motor nos sons da fala. Então, por mais que ele tente, ele não consegue expressar suas ideias exatamente por causa dessa dificuldade que ele tem no seu planejamento motor. Já as afasias, que é muito frequente nos derrames, nos AVCs, nas escleroses múltiplas, e que eu falei para vocês e comentei na semana passada do meu tio, é um distúrbio de comunicação. A pessoa ela não consegue se comunicar, e ela não consegue se comunicar, e aí a gente vai ter uma dicotomia que vai dar duas vertentes aí.
ou ela entende a pergunta, mas ela não consegue expressar a resposta, aí no caso o distúrbio é na zona da broca, ou ela não entende nada, e aí no caso o distúrbio vai ser na zona de Wernicke, exatamente aqui. Então, aqui nesse caso, ó, o paciente ele tem dificuldade no entendimento das palavras e no planejamento da resposta. A mãe pergunta a ele, você comprou o que eu te pedi, meu filho? Ele fala, mercado, carro, sei sim. Ele não consegue desenvolver uma resposta, né? De forma clara, coerente, tá? E, como eu falei para você, está muito presente, tanto no derrame, tanto na esclerose múltipla, né? Tanto nos acidentes vasculares cerebrais. E a gente tem métodos de avaliação da função fonológica. Oi. A senhora pode explicar mais uma vez a diferença de disartria e esse último aí, que eu não entendi direito qual que é que diferencia um do outro. Porque nos dois tem uma resposta que está meio que sem sentido. Mas eu não entendi o que é que diferencia a praxia de disartria. Na disartria, ele não. Da apraxia ou da disartria que você falou? Disartria com afasia? É disartria com apraxia. Na Afasia, né, não? disartria. É isso mesmo? Isso, é a diferença de um para o outro, que eu não entendi direito. O distúrbio faz com que você tenha uma desordem na fala. Olha como ele está falando aqui. Você pergunta à pessoa, como foi seu dia hoje? Ele diz assim, ó, eu, bom, você quis, legal, foi prima. Ele não consegue estabelecer os conectivos, tá? Meu dia foi bom, tá? Eu quis dizer que meu dia foi muito legal. Professora, Entendeu? isso aí é disartria ou é afasia? Isso aí é disartria, Ah, entendi. tá? A afasia, você tem um distúrbio na comunicação. Só que a distúrbio, você pergunta, ela não consegue expressar a resposta, ela tenta, mas ela não consegue. É por isso que você vai para o fonoaudiólogo para tentar, entendeu? Ou ela não entende o que você falou. Já na apraxia, desculpa, na disartria, a pessoa ela tenta falar, só que ela tem uma desordem na fala. Ela não consegue montar os conectivos que deveriam existir para poder gerar a resposta. Ele não consegue. Por mais que ele consiga, ele tente, ele não consegue, entendeu? É diferente daqui. Oi? E ambos são de fundo neurológico ou um é neurológico e o outro? Essas aí tem fundo neurológico. As três. São distúrbios com fundo neurológicos que muitas vezes o paciente é dito, às vezes é por falta de compreensão, mas muitas vezes o paciente ele está entendendo o que está se passando em volta dele, ele tem um certo controle, mas decorrente, por exemplo, de um acidente vascular cerebral ou de um derrame, né, o paciente ele fica com comprometimento da fala, e esse comprometimento da fala faz com que ele não consiga verbalizar aquilo que ele está sentindo, entendeu? Então, é por isso que eles são classificados assim, dessa forma, porque às vezes você compreende e muitas das vezes pode acontecer o fato de você não compreender. Então, aí é que está a grande sacada, porque no caso das disartrias mesmo, o cara está compreendendo, só que ele tem uma desordem na fala, ele não forma conectivos, tá? Nas afasias, o cara ou ele compreende, tá? Ele não consegue, mas ele não consegue expressar, como foi o caso do meu tio, a derrame dele, ou ele Professora, não consegue entender nada, porque o distúrbio gerado neurológico faz com que ele não consiga realmente entender. Pode falar, Denison. na afasia a gente tem duas grandes vertentes, né? Essa vertente que também é Isso. foco da disciplina, que é mais localizacionista, né? Que vem dessa perspectiva de problema neurológico, impacto na fala. Quando a gente vai mais para frente lá, pela disciplina, acho que os meninos vão pegar mais lá para frente, a gente já vai para uma outra perspectiva de linguagem em relação à afasia, porque nem sempre há casos também de afasia sem necessariamente esse problema em Wernicke e Broca. Uhum. Inclusive,
entende? Freud, a partir de Freud, alguns estudos começaram a se mudar essa percepção. A gente trata fazer, bem a grosso modo, eu estou falando aqui, nessa perspectiva menos biológica e mais voltada para a área de linguagem, a gente trata a afasia como um distúrbio na linguagem que causa sofrimento. Em Demais. determinados níveis. Às vezes, o paciente, a pessoa que está acometida por uma afasia, ela não tem nem consciência de que realmente tem uma afasia. Deixa eu ver, é isso? Não. A afasia, a pessoa não tem consciência, diferente da disartria. Uhum. E, como é que se diz? Você tem essa questão, né, da falta de domínio, a pessoa perde a palavra, porque a gente tem a falsa noção de que a gente domina o que a gente fala, e, na verdade, a nossa palavra, o que a gente fala, antecede a gente. Porque, por exemplo, um exemplo para a gente entender que a gente não domina a nossa própria fala é que se você tem um conteúdo a ser transmitido e você repetir esse mesmo conteúdo, você vai falar de forma diferente. Ou seja, a fala vem a gente, e quando a pessoa se pega numa situação de afasia, ela percebe que esse mito do domínio que a gente tem sobre a fala, ele cai por terra, Uhum. entende? E aí, isso causa o sofrimento da pessoa não conseguir expressar aquilo por perceber que, na verdade, não perdeu o domínio, perdeu o chão, né? Assim por dizer, das palavras. Aí tem dessas duas vertentes que não estão erradas, são só olhares diferentes. Não, verdade, são só olhares diferentes. É porque um se apega mais à linguística e outros à questão ideológica, né? Uhum. Agora, quando você fala que as afasias você tem compreensão, você se refere ao quê? Você falou assim que o indivíduo ele tem compreende o que está acontecendo com ele e nas disartrias e apraxias, não? Também, mas é porque tem uma outra coisa que me fugiu agora em relação à linguagem, que agora realmente me fugiu, mas tem uma que causa sofrimento, porque o paciente ele tem a noção, ele tem toda a percepção, e tem outra coisa que não é afasia, que me Porque fugiu nas agora. afasias, o paciente ele tem consciência, ele tem noção do que está Sim, acontecendo com ele. Em sua sim, maioria, né? Porque ele sabe que ele tenta se expressar, né? Se for na área de brocar. Eu sim, nunca sei se é sim. broca ou se é de brocar. Alguns Não fonoaudiólogos falam faz. broca, outros falam brocar, eu não entendo. Não é Eu fico afasia, sempre. não, que eu me refiro. Tem outra coisa Ah, que não é afasia. Na afasia ele tem consciência, e por isso que causa o sofrimento. A exato, escala é. Por isso. próprio subjetivo. Hum. Que quando você falou, eu digo, só, Titi, mas afasia Não, sim. não. Agora, É outra tá, coisa que me fugiu agora. tá certo. Tá bem, só para deixar claro para os meninos, para eles não ficarem confusos. Mas obrigada Uhum. pelas suas considerações. Nada. Então, a gente tem os métodos de avaliação de função fonatória, né, que pode ser de modo subjetivo, que são as avaliações audioperceptivas, e aquelas avaliações que são a acústica tradicional, onde você vai utilizar uma análise mais objetiva, tá? Então, quando você utiliza, geralmente esses métodos são casados, você não utiliza sozinho. É como um neurologista, quando vai avaliar um paciente, ou como um geriatra que vai analisar seu paciente. O paciente diz para você que ele está com achando que ele está desenvolvendo Alzheimer, o familiar pergunta, né? Geralmente quem acha que quem está desenvolvendo Alzheimer não vai falar, mas minha mãe mesmo foi para o consultório, disse ao médico que estava achando que estava com Alzheimer. E aí o médico fez uma pergunta a ela no final da consulta, 30 minutos depois, fez a mesma pergunta a ela, foi o mesmo que eu te perguntei, ela disse, não, só perguntou isso, isso e isso. Ele disse, não, você não está com o princípio de Alzheimer, não. A mesma coisa é feita, você identifica, fala algo, mostra algo para o seu paciente, para poder ver se o seu paciente está tendo realmente uma percepção, né, fonatória, né, da função fonatória como tudo. Então, é um método que é rápido, é um método não invasivo, é um método acessível e de imediato. Ele não requer o uso de qualquer equipamento eletrônico, como é o caso da análise objetiva, que você vai utilizar um microfone, um fone, para poder avaliar. Você vai avaliar a frequência fundamental e a intensidade, juntamente com a duração do som que está sendo gerado.
né? Então, você vai utilizar análise de frequências, análise de intensidade com loudness, com pitch. Então, tudo isso é avaliado a partir dessas metodologias objetivas que têm como cunho realmente a função fonatória. Eu não avancei mais, porque as aulas de fonação são aulas, vocês viram que são 2 aulas, e mesmo assim, às vezes, não dá para a gente abordar tudo, mas é só para que vocês saibam que a gente utiliza todos aqueles elementos que foram mostrados anteriormente, vocês acabam aplicando aqui, tá bom? Então, era só isso que eu queria mostrar a vocês, espero que tenham entendido, gostado. Qualquer coisa é só me falar que a gente pode ver e verificar se está faltando alguma coisa. Tá bom?